Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Primeira aula depois da primeira avaliação. Primeira aula referente à prova 2. Os conteúdos da segunda prova versarão sobre as variáveis aleatórias discretas e contínuas. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com as variáveis aleatórias discretas, conhecer as definições iniciais, as funções às quais estão norteadas e, enfim, alguns modelos, né, algumas distribuições. Em seguida, a gente trata de variáveis aleatórias contínuas e segue o mesmo caminho, vê algumas funções, algumas definições, a esperança e a variância, que é muito importante em variável aleatória, e, por fim, também alguns modelos ou algumas distribuições. Sendo que em variável aleatória contínua há uma distribuição especial, que é a distribuição normal, e a essa distribuição normal a gente vai ter uma dedicação um pouco maior, né? Então, vamos lá. Ideia nós teríamos sobre variável aleatória, né? Primeiro, o que é que a gente pode pensar, né? Variável, a coisa que a gente definiu lá no início do curso, lá no início da disciplina, que tinha a ver com amostra, né? Definição de tabela de distribuição de frequências. Eu pegava uma variável, peso, aí o peso, que tipo de variável é o peso? É uma variável qualitativa ou variável quantitativa? Então, a variável, ela vem com essa definição inicial, né? Como o próprio nome diz, ela varia, né? Ela não é uma constante, ela pode assumir diversos valores, né? E coincidente ou não, o que pode assumir diversos valores vai ser justamente o experimento aleatório, né? Quando a gente faz um experimento de alguma coisa que é de forma, digamos assim, não determinística, né? A gente não sabe o resultado que vai obter, embora a gente saiba que está num grupo de possíveis resultados. Então, a ideia de variável aleatória, ela está associada a esses elementos, né? E a parte bacana é que agora a gente só estará trabalhando com variáveis quantitativas, e não mais qualitativas. Ou seja, variáveis cujos resultados são numéricos. E aí a gente viu que a variável quantitativa, que é a variável cujos resultados são numéricos, poderia ser tanto discreta quanto contínua, né? A depender do contexto que estivesse sendo utilizado. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu terei o conjunto das variáveis aleatórias discretas e também as variáveis aleatórias contínuas. A variável sempre vai estar associada a um conjunto numérico. Se ela for discreta, ela vai estar associada ao conjunto dos números naturais. Se ela for contínua, associada ao conjunto dos números reais. Mas eu ainda não sei o que é uma variável aleatória, né? Então, vamos lá. A ideia é a seguinte. Lembra do experimento aleatório? O experimento aleatório, ele acaba gerando um conjunto com todas as possibilidades do experimento. Por exemplo, jogar um dado. Joga o dado. A gente sabe que se eu jogar um dado e verificar a face voltada para cima em sua queda, nós temos 6 possibilidades, que são as 6 faces do dado. Mas eu não sei qual delas vai ser possível. Então, por isso que o experimento é aleatório. Qual delas vai aparecer? Uma dessas 6. E essas 6 faces é o conjunto das possibilidades, que é o espaço amostral. Então, a variável aleatória, ela faz uma espécie de ligação com esse espaço amostral, né? E, de uma forma geral, ela leva ao conjunto dos números reais. De uma forma resumida, a variável aleatória é uma função. Então, vamos lá para as definições. Como sempre, o material, a apostila,
ela tenta fazer com que o leitor se envolva no conteúdo antes de fazer as definições, né? E é isso que ela está tentando fazer aqui nesse momento, antes de fazer a definição da variável aleatória. Mas logo abaixo desse texto, dessa contextualização, aparece exatamente a definição 11.1, que é a definição de variável aleatória. Uma função real, como eu acabei de falar para vocês, é uma função. Só que uma função, né, ela, a definição de função, olha que legal, a definição de função, né, que a gente tem lá da quinta série, que é uma função. Está aqui um conjunto, está aqui um conjunto, vou chamar esse conjunto aqui de A, esse conjunto aqui de B. Aí quem seria a função f? Né? Quem é a função f? Sei lá, ela faz alguma coisa de modo que ela leva elementos do conjunto, não sei como fazer uma setinha aqui. Ela leva elementos do conjunto A ao conjunto B, fazendo alguma coisa, né? Faz isso aqui. Pá, pá. Certo? Ah, faz isso aqui também. Tá, tá. Se a função for função quadrática, ela leva um número aqui, x, eu não vou saber fazer x ao quadrado. Ela leva o número 2 ao número 4, né? Ela vai levar o número, sei lá, 8 ao número 64. Então, a ideia de função é essa, né? Dependendo do que trabalhar essa função, né, ela leva os elementos de um conjunto para outro, né? Isso vai acontecer realmente aqui, tá? Com a nossa variável aleatória. Só que esses conjuntos aqui, A e B, agora são os seguintes conjuntos. Ela está definida no espaço amostral ômega de um experimento aleatório. Então, ela é uma função definida no espaço amostral. Como é que eu vou definir isso em função no espaço amostral? A gente vai ver já já. O que importa é o seguinte, é que como a função ela vai fazer uma associação entre os conjuntos, então ela está associando cada evento de ômega a um número real. É essa associação que ela faz. Então, esses dois conjuntos aqui, no caso, são aqui ômega e aqui o conjunto dos números reais. O que acontece? Se eu faço o experimento de jogar um dado, eu tenho 6 possibilidades e vários eventos, né? Posso ter o evento dos números pares, 2, 4, 6, dos primos, 2, 3, 5, né? Dos números maiores que 4, 5 e 6. Eu vou associar cada um desses eventos a um elemento do conjunto dos números reais. Agora, de que forma isso acontece é que a gente vai ver. Aí é que vem a parte boa. E eu prefiro fazer isso a partir de um exemplo. Esse exemplo, tá? Eu vou tentar fazer de forma mais lúdica possível. Eu não estou gostando desse exemplo aqui, porque eu acho esse exemplo aqui muito rebuscado. Eu quero uma coisa mais simples. E eu não estou conseguindo associar essa coisa mais simples aqui. Então, eu vou vir aqui, tá certo? Vou chamar de VA, ao que nós conhecemos por variáveis aleatórias, variável aleatória. Tá? E ela vai ser discreta ou contínua. E como a gente já está trabalhando de forma discreta, então vou assumir diretamente a questão de que ela seja discreta. Depois eu passo para a contínua. Tá? Uma variável discreta é uma função. Veja que lá foi a definição de variável de uma forma generalizada. Tá? Então, ela associa elementos de ômega. Eu consigo desenhar o ômega, coisa que eu não fazia no Jamboard.
Tá? Claro. De ômega. Conjunto dos números naturais. Aqui eu não tenho como escrever exatamente naturais. Eu escrevo um N. Deixa eu ver se barra N faz alguma coisa. Não. Parte. Mariano Latte. Enfim, se é dos números naturais de ômega em N. A. Forma. Né? Aí que a gente vai fazer o exemplo. Né? Vamos fazer um exemplo de uma situação que eu sei que é uma situação que vai me dar uma variável aleatória discreta. Vamos supor que eu jogo uma moeda 3 vezes. Jogo a moeda, ela cai. Joga a moeda, ela cai de novo. Joga a moeda, ela cai de novo. Né? Uma moeda é lançada 3 vezes. Em sequência, só para dar a ideia de que realmente é a mesma moeda que eu estou pegando e jogando 3 vezes. Tá? E é, as faces, quando ela cai, são anotadas. Então, o que é que acontece? Quando eu jogo uma moeda 3 vezes, ela pode cair cara, pode cair cara, pode cair cara. Né? Pode cair cara, pode cair coroa, depois já cair cara de novo, pode cair coroa as 3 vezes. Então, se eu jogo uma moeda 3 vezes, né, tem várias possibilidades, tá? Nesse lançamento em sequência, tá certo? Então, vamos desenhar ômega, que é o conjunto de todas as possibilidades, tá? Ah, tá. O conjunto de todas as possibilidades, né? Sim. Ah, você pode fazer como se fosse uma tabela verdade de cara e coroa. Tabela verdade, cara e coroa. É, depois disso faz binário. Cara, coroa, coroa. Sim, sim, sim. Isso, É mais fácil. exatamente. Não precisa ficar pensando muito. Claro, claro. Mas a ideia é que se conheça, né? Sim. Independente de se vai dar trabalho ou não para conhecer, O né? A tabela seu. verdade vai facilitar bastante, Sim, o seu mundo de porque na possibilidades. verdade são 8 possibilidades, né? Que é 2 elevado ao cubo, que é exatamente 2 elevado aos 3 lançamentos, cada lançamento cara e coroa. Então são 8 possibilidades. Eu quero destrinchar essas 8 possibilidades aqui, porque ainda o exemplo que eu vou dar de variável discreta passa por mostrar, né, por você ver esse espaço amostral. Então, primeiro eu quero mostrar, quero que ele apareça aqui, e é isso que eu vou fazer agora. Espaço amostral, né, das possibilidades, né, que a gente já sabe que vão ser 8, e são essas aqui. Se eu assumir que a variável C representa a cara e K representa a coroa, então eu tenho a primeira situação, posso ter a segunda situação, depois a gente vai generalizar e você vai ver que isso aqui vai sair muito. Vai pegar situações que você joga uma moeda 30 vezes, Sim, né? Vai sim. conseguir fazer. É, cara, coroa, coroa. Cara, coroa, cara. Tipo, nesse caso é fácil, porque os lançamentos são independentes também. Claro, tem esse detalhe também. Quando chegar nos modelos, nas distribuições, né, a questão de independência vai fazer diferença. Se são independentes, um modelo. Se não são independentes, outro modelo. Né? Cara, coroa, coroa. Cara, coroa, cara e cara, coroa. Isso quando a primeira moeda sai cara. Quando a segunda não sai, quando a primeira não é cara, pode ser coroa, 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 cara, coroa, coroa, ou coroa, cara. E fora do quadro aqui, vou diminuir um pouquinho só para aparecer o todo. Diminuir o tamanho da letra. Né? Então,
ficou. Então, o espaço amostral este experimento, como é difícil escrever? É esse aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Não fechei as chaves. Ah, agora eu quero que faça-se uma distribuição, veja bem, uma tabela de distribuição, tá certo? Da variável x, veja que eu já estou criando a variável aleatória, onde x é o número de caras obtidas, né? Qual a distribuição x, x é o número de caras obtidas. Primeiramente, né, eu preciso ter definido que C representa cara, K representa coroa, tá? E que X maiúsculo aqui, tá? É justamente o que representa a nossa variável aleatória. Ou seja, a nossa variável aleatória agora ela vai ser representada, vai ser uma função representada por uma letra maiúscula, tá? Que associa elementos de ômega e ao conjunto dos números reais, tá? Então, sempre que eu estiver com a letra maiúscula, ela vai estar representando uma variável aleatória. Então, x é variável aleatória, com letra maiúscula, tá? E normalmente a gente tem utilizado exatamente essas letras no final do alfabeto para representar a variável aleatória. X, Y, Z, etc. E tal, né? E a gente vai ter uma associação quando a gente fizer as funções, né? Deixa eu só fazer esse exemplo que eu vou descrever as funções. E aí, descrevendo as funções, você vai ver que x maiúsculo é variável aleatória, x minúsculo é ponto, é número, é constante. É um ponto em que a variável aleatória vai assumir. Então, você vai ter uma certa distinção entre x maiúsculo e x minúsculo. Mas assumam sempre que variável aleatória é representada por letra maiúscula. Então, vamos lá. X é o número de caras. Tá. Quais são os valores, né? O que eu quero fazer é o seguinte, a distribuição de x. Tá? Uma variável aleatória é uma função, e essa função ela vai ter uma Assim, distribuição de probabilidades. no caso, x pode assumir os valores 0, 1, 2 ou 3. Perfeitamente. Exatamente. Né? Por que x pode assumir valores 0, 1, 2 ou 3? Porque o número de caras, quando eu fizer um lançamento e as três vezes que eu lançar a moeda sair coroa, né? Quer dizer que não saiu nenhuma cara, quer dizer que o número de caras é igual a zero, quer dizer que x é igual a zero. X é igual a 1 quando dos três lançamentos eu tenho uma cara, x é igual a 2 quando dos três lançamentos eu tenho duas caras, x é igual a 3 quando nos três lançamentos as três moedas, a mesma moeda sai com a face cara voltada para cima. Tá? Fazer a distribuição de x, que na verdade é a distribuição de probabilidade de x, é exatamente encontrar cada valor que a variável x pode assumir e, respectivamente, sua probabilidade. Qual é a probabilidade de x ser igual a zero? Né? Qual é a probabilidade da função? Qual é a probabilidade de x ser igual a zero? Ou seja, qual é a probabilidade de eu jogar uma moeda três vezes e nenhuma delas sair a face cara? Um oitavo. Como a gente tem uma definição de probabilidade,
tem ômega e tem um evento, e o evento aqui é x igual a zero, e o evento x igual a zero é exatamente essa situação que eu vou pintar de amarelo aqui, que é os três lançamentos saem coroa, né? Então, pela definição axiomática de probabilidade, né, definição clássica, é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. No caso, o evento é um conjunto, uma única situação. E o espaço amostral tem 8 situações. Então, essa probabilidade é 1/8. A mesma pergunta eu faço. Quando x for igual a 1, né? Que é quando eu jogo a moeda e só uma das situações é cara, uma das vezes sai cara. Qual é a probabilidade de x ser igual a 1? Então, eu venho aqui e procuro novamente as situações em que eu tenho uma cara, que é essa daqui e essa daqui, né? Essas três situações aqui são as três situações em que eu jogo a moeda e apenas uma cara sai nos três lançamentos. Então, eu tenho um total de 3 em 8. Qual é, novamente, a probabilidade de x ser igual a 2? Coisa, só que agora eu verifico a situação em que eu tenho duas faces cara voltada para cima. Eu tenho uma aqui, duas aqui e três aqui. Então, eu tenho novamente 3/8. E, por fim, qual é a, qual é a probabilidade de x ser igual a 3? A probabilidade de jogar uma moeda 3 vezes e nos três lançamentos sair cara. É uma situação dessas 8. Então, só tem uma de um total de 8 situações. Então, essa probabilidade é 1/8. Então, encontrados os valores que a variável assume e suas respectivas probabilidades, eu tenho a distribuição de probabilidades. Ou a distribuição da variável. A distribuição de probabilidades da variável aleatória x será uma tabela constando exatamente essas informações. Essas informações que a gente acabou de ver, que são 0, 1, 2, 3, mais 1, 4, 2, tá? Ok. Né? Que são os valores que a variável assume, x, pode ser 0, 1, 2 ou 3, e a respectiva probabilidade de x a assumir um determinado valor x. Aí aqui eu já começo a falar desse valor x aqui. Deixa eu só colocar isso aqui no formato de equação, que eu acho que fica mais romântico. Tá? Mas veja bem, aqui eu já começo a fazer a distinção. Veja. Lembra que eu falei que x maiúsculo é variável aleatória? Então, o x minúsculo é o valor que a variável aleatória pode assumir. Tá? Então, a gente tem que perceber e distinguir, tá, um x do outro x. O x maiúsculo é a variável aleatória, que pode assumir os valores x minúsculo igual a 0, x minúsculo igual a 1, x minúsculo igual a 2, x minúsculo igual a 3. E a probabilidade de cada um desses valores é exatamente esse daqui, ó. 0 é P de x igual a 0, que a gente calculou de 1/8. 1, P de x igual a 1, a gente já sabe que dá 3/8. 2, 3/8 e 3, 1/8. Então, essa tabela daqui é a minha tabela de distribuição de probabilidades, ou distribuição de probabilidades, ou até distribuição de x. Tá? O importante é que você tenha esses valores aqui. Uma observação, que na verdade é uma propriedade, tá? Muito importante, é que
a soma dessas probabilidades aqui, a soma dessas probabilidades tem que ser sempre igual a 1. Né? Propriedade importantíssima, tá? 1/8 mais 3/8 mais 3/8 mais 1/8. Isso é igual a 1. Tá? Qualquer que seja a probabilidade que esteja aqui, tá certo? Qualquer uma, a soma tem que ser igual a 1. Isso é uma propriedade. Tá? Mas essa propriedade, na verdade, ela é dada de acordo com a definição que a gente vai ver a seguir. É a definição de função de probabilidade. Função de probabilidade nada mais é o que a gente acabou de fazer. É uma função que encontra as probabilidades. Né? A notação a ser utilizada, essa depende do material que você está utilizando. Tá? Pode ser f de x, pode ser p de x, ou pode ser fx dx. Tá? Ou px dx. O que significa cada uma dessas daqui? Bom, é a mesma coisa. F de x é uma função qualquer, né? Toda função é f de x. Tá? Ela é uma função. Função de probabilidade, então ela pode ser p de x. P de x. Tá? Ou essa daqui, que é utilizado no nosso material, ela é o f de x, sendo que ela distingue qual é a variável aleatória que está sendo utilizada. Por isso que ela mete um f maiúsculo aqui embaixo. Ela está informando. Ela é uma função de x, mas é essa variável aleatória aqui que está sendo trabalhada. Tá, mas quem é ela? Essa função de probabilidade nada mais é do que p de x igual a x. Esse p de x igual a x é esse p de x igual a x, que são essas contas que a gente fez aqui. Então, o que a gente acabou de fazer foi encontrar função de probabilidade, o f de x, ou cada uma dessas coisinhas aqui. A gente acabou de encontrar essa função de probabilidade. E existe sim, tá certo? Propriedades dessa função de probabilidade. São duas, muito importantes. Qual é a primeira propriedade? Parece assim, uma coisa lógica, né? Não faz sentido não ser. Tá? Mas f de x é maior ou igual a zero. Ou seja, é um valor positivo. Sim. No caso, já que isso é uma função de probabilidade, seria como se função, mas em vez de você ter valores contínuos, você tem valores, por exemplo, você tem f de 0, f de 1, f de 2 e f de 3. Só. Seria o Isso. mundo da sua função, porque você tem uma coisa para cada. É porque a gente está em variável aleatória discreta. Sim, mas seria exatamente isso. Seria uma função discreta, não seria uma função. Isso. Ela não pode ser contínua. É, que é uma coisa assim. Isso. Ela é discreta, ela é pontual. Né? É, Ela são função aplicada a vários pontos diferentes. sim. Né? Inclusive, lá na variável contínua, vou dar um spoiler aqui, vai ter essa mesma representação de função. E ela não vai se chamar função de probabilidade, embora ela calcule probabilidade. Ela vai chamar função de densidade. Mas isso é outra história, quando a gente chegar lá a gente vê. Tá? Então, essa função ela é pontual, ela é discreta, porque a gente está trabalhando com variável aleatória discreta, né? E depois a gente vai ver uma coisa interessante associada a essa função, a próxima definição que a gente vai ver, né? Que vai ter um gráfico bem interessante. Tá? Não é dessa função, mas é da próxima, da que vem em seguida, que está ligada a essa. Tá? Então, as duas propriedades é que ela é positiva, maior ou igual a zero, ou seja, como ela é uma probabilidade, e probabilidade é uma razão de quantidades, né? E a gente já viu que valeria entre 0 e 1,
Não, ela sempre é positiva, né? Positiva entre 0 e 1, inclusive, né? E mais, e mais. Essa propriedade, nós já verificamos, tá? É que a soma de valores aplicados de f de x tem que ser igual a 1. É o que a gente fez aqui, ó. A gente somou essas probabilidades. Essas probabilidades nada mais são do que as funções de probabilidade. Eu somei e deu igual a 1. Então, é uma propriedade, essa soma tem que ser igual a 1. Certo? Então, é uma regra, não é coincidência que a soma tenha dado 1. Então, voltando aqui ao nosso material, né, a gente tem exatamente a definição de função de distribuição de probabilidade, né, como eu falei para vocês, ou simplesmente função de probabilidade. Tá? Aqui ele está baseado no exemplo que foi dado, a gente fez baseado no nosso exemplo, tá certo? Mas, aqui ele está colocando a definição, né, como função, né, associe cada valor de x à sua respectiva probabilidade calculada. Tá? Ou seja, faz isso daqui. F de x igual a P de x igual a x. Tá? Associa cada probabilidade calculada. Olha aqui. E segue as duas propriedades. Ela é maior ou igual a zero e a somatória é igual a 1. Tá? Aqui explica-se como fazer o cálculo, ou seja, a gente já fez isso, né? Que é fazer essa tabelinha daqui. Então, a gente já encontrou, já fez esse cálculo. Tá? Tem outros exemplos que vocês podem fazer também. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é uma outra função. Tá? É a próxima definição que vem aqui. Ó. Você vê que tem vários exercícios. É essa daqui, ó, distribuição acumulada. A função de distribuição acumulada, aí eu volto para cá, porque eu estou fazendo tudo com base nesse exemplo nosso, que é um exemplo mais básico que o material está mostrando. Tá? E vamos lá fazer a nossa definição de função de distribuição. Essa parte é legal, porque agora a gente vai fazer uma coisa que só vai melhorando a cada vez, cada hora que passa. Lembra que eu estou pedindo atenção a vocês não confundirem ou diferenciarem x maiúsculo de x minúsculo? Né? X maiúsculo é variável aleatória. X minúsculo é número natural ou número real, é uma constante. Então, a gente vai fazer isso com a função também. Ao passo que a função de densidade, f de x, função de densidade, função de distribuição de probabilidade, função de probabilidade, f de x, é um f minúsculo. E a função de distribuição acumulada, né, eu vou só colocar aqui, ela é simplesmente f maiúsculo. Bacana, né? Mais bacana ainda é saber que ela tem uma ligação com a função de distribuição de probabilidades. Né? Como? Bom, primeiro, a função de distribuição acumulada, ela é essa probabilidade aqui, ó. É a probabilidade de a variável da letra x ser menor ou igual que um determinado ponto. Olha que bacana. Como é que a gente vê isso agora? Bom, vamos pensar de forma como o próprio nome sugere, acumulada. Eu tenho aqui p de x igual a 0, 1, 2, 3, 4. Quando eu faço p de x igual a 0, é um oitavo, tudo bem. Não estou aqui, ela é o único ponto que eu tenho. Mas se eu fizer p de x igual a 1, eu tenho um ponto menor que 1 que é válido, que é 0. Então, eu posso fazer p de x menor ou igual a 1. Quando eu fizer isso, eu estou acumulando. Porque p de x menor ou igual a 1,
assume p de x igual a zero, que é menor do que 1, e p de x igual a 1. Então, eu estou acumulando até 1. Então, a ideia, né, é que a gente saia fazendo exatamente esses acúmulos. Né? O f de x, né, com F maiúsculo, tá? Vou jogar já para o nosso exemplo. Tá? Quem seria o f de zero? Seria p de x menor do que zero, menor ou igual a zero. Tá? Ou alguma coisa aqui que eu não gostei. Mas, tipo, P de x. P de x, no caso seria a probabilidade de x, correto? Sim. Menor ou igual... Não, não é. X menor... Ah, tá. Confusão. É Tá. x menor igual que x. Isso. X é uma variável aleatória. X um valor. Sim, mas tipo, seria um x ou seria a soma de todos os x? É aí que eu vou chegar. Calminha, já vou chegar. Tá? É esse ponto que eu quero justamente chegar para vocês. Só quero organizar aqui, tá? Para chegar nesse ponto. Eu quero fazer o f de 1, p de x menor ou igual a 1. O f de 2, p de x menor ou igual a 2. O f de 3, p de x menor ou igual a 3. Quanto é f de 0? Ah, perdão. O f aqui é maiúsculo porque é acumulada. É que eu copiei a função da função de probabilidade. Vou pegar o f maiúsculo. Quem é f de 0? F de Ah, 0, um oitavo. 1/8. Tá? Agora, quem seria o f de 1? P de x menor ou igual a 1. P de x menor ou igual a 1, eu já estou assumindo que x pode ser tanto 0 quanto 1. E x é igual a 0 com 1/8, x é igual a 1 com 3/8. Então, isso aqui é 4/8, assumindo naturalmente a independência dos lançamentos, tá? Que as funções associadas estarão independentes, tá? F de 2, quem Ah, tá, seria, faz sentido, no entendeu? caso. F Sim, de sim. 2 é P de x menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2 pode ser 2, pode ser 1, pode ser 0. Então, pode ser 1/8, 3/8 e 3/8. É Você como se pode você falar. fizesse a probabilidade da união dessas três probabilidades. Sim. E a união desses três conjuntos, por serem disjuntos, independentes, né, vai ser a soma das probabilidades. A gente já viu isso. Então, seria 1/8 mais 3/8 mais 3/8, que seria 7/8. E, por fim, é 1, porque isso aqui vai ser 8/8 quando eu incluir 1/8 aqui. Logo, eu tenho aqui uma espécie de distribuição acumulada. Mas ainda não é a distribuição acumulada. Porque a função de distribuição acumulada, ela vai ser uma função degrau ou escada, né? Como é que funciona uma função degrau ou uma função escada? Ela funciona da seguinte forma. Primeiramente, eu preciso fazer o seguinte. Tá? F de x, note que o x é minúsculo, porque é um valor, né? Está aqui os valores que a gente pode assumir, tá certo? Vai ser igual. Olha a cara da função de distribuição acumulada, porque ela depende. Deixa eu pegar aqui a coisa certa. Vai ser uma carinha dessa daqui, ó. Ela depende do que vai acontecer aqui, tá? F de x, ela vai ser zero para qualquer valor menor que zero. Veja bem, eu não estou dizendo esse 1/8 aqui não, tá? Ela vai ser zero para qualquer valor de x menor
que zero. Por quê? Porque quando x é igual a zero, a gente já sabe que a função vai ser igual a 1/8, tá? Então, ela vai ser 1/8, aí é que vem o pulo do gato. Quando x estiver entre 0 e 1. Ah, mas por que isso? Porque, embora a função seja uma função degrau, ela é definida no conjunto dos números reais. Então, o domínio da função tem que abranger o espaço do conjunto dos números reais. E para abranger o espaço do conjunto dos números reais, o que eu preciso é isso aqui, ó. Está aqui o conjunto dos números reais, tá? Faz de conta que isso aqui é uma seta, faz de conta que isso aqui é um R dos conjuntos reais. Faz de conta que aqui está o zero. Então, eu tenho que ter no domínio da minha função todos os valores de menos infinito, faz de conta que isso aqui é menos infinito, até mais infinito. Tá? O domínio. Claro que o meu contradomínio é o resultado da minha função, é outra história. Mas eu tenho que verificar toda a reta real. Então, até zero ou até antes de zero, tá? A gente já sabe que qualquer valor que eu assumir aqui, a minha função vai ser igual a zero. Por quê? Porque eu só assumo valores a partir de 1, a partir de zero. Então, antes de zero, a função é sempre zero. Está aqui, x menor que zero. Agora, entre 0 e 1, e aqui está a diferença, porque eu estou assumindo que x, que antes não assumiu o valor zero, aqui ela assume o zero, mas não assume o valor 1. Então, eu vou estar aqui entre 0 e 1, só que agora eu estaria incluindo 0 e não estou incluindo o 1, tá? Um intervalo semiaberto aqui, certo? Então, neste caso aqui, quando eu incluo o 0, a gente já sabe que a função é 1/8. Quando eu incluo 1, 4/8, mas eu não estou incluindo 1 ainda, porque está menor do que 1, então é só 1/8. Então, eu posso até desenhar isso aqui, porque eu preciso, já dá para fazer até o gráfico. Tá? Então, aqui é o 0, ó. O gráfico vai ficar horroroso. Mas eu tenho um ponto aqui que é 1/8, faz de conta que esse ponto está bonitinho, 1/8. Isso quer dizer que de x entre 0 e 1, incluindo 0 e não incluindo 1, eu tenho uma reta constante igual a 1/8. Né? Assim que trabalha a função constante é um valor. Então, f de x é a constante igual a 1/8. Então, essa constante aqui. Tá. Não era isso que eu queria. Eu queria... Oh, meu Deus do céu. Odeio Word. Enfim, o que é que eu quero? Aí, deixa eu ver se eu copiar isso aqui, ele vai. Foi. Agora sim. O que é que acontece entre 1 e 2? Entre 1 e 2. Qual é a função de distribuição acumulada? Entre 1 e 2, a gente já viu aqui que f de 1 acumulada vai ser 4/8, porque acumula a f de 1 e a f de 2. Então, isso aqui é 4/8. Então, eu tenho uma reta constante igual a 4/8 aqui, que é 1/2, né? 4/8. É certo? Quando o x está variando em 1 e 2. Entre 1 e 2. Aí aqui já tem o ponto 2. Né? A mesma coisa, fechada em 1, aberta em 2. Agora eu estou incluindo o 1, mas não estou incluindo o 2. Então, eu tenho essa função aqui, ó, essa reta constante paralela ao eixo x, entre 1 e 2. Copiando novamente isso aqui, eu quero colar ali embaixo.
O que acontece agora entre 2 e 3? Aí, tipo, 12/3 seria 7/8. Vai ser exatamente 7 oitavos, que é exatamente o que acontece aqui, ó. O Sim. F de 2 é 7 oitavos, né? Que a gente já sabe que acumulou as anteriores, mas eu estou incluindo 2, não estou incluindo 3. Então, acontece o que tem no 2. 7 oitavos. Aí, 7 oitavos é por aqui por cima. Claro que não está obedecendo escala nenhuma esse desenho meu, tá? Mas é só uma referência. E aqui eu teria entre 2 e 3, incluindo 2 e não incluindo 3, uma reta constante aqui em 7 oitavos. Deixa eu apagar esse ômega aqui, porque eu acho que eu vou utilizar esse espaço aqui. Ah, esse aqui não apaga assim, esse aqui eu tenho que editar. Tem que editar aqui. Aí no caso você faria maior igual a 3 igual a 1? No caso. Exatamente. Tá. Então é bem simplesinho. Exatamente isso. Porque agora eu quero continuação, porque quando eu cheguei no 3, né, como é o lançamento de 3 moedas, né, a situação máxima é 3, a gente já viu toda aquela distribuição anterior, a gente já sabe que a partir de 3, né, a probabilidade acumulada vai ser sempre 1. Eu não vou acumular mais probabilidade, até porque não existe probabilidade maior que 1. Né? Então, o que é que acontece quando x é igual a 10? Né? X é igual a 10, o que é que eu acumulei até 10? A mesma coisa que eu acumulei até 3. Né? Eu acumulei até 10, a mesma coisa que eu acumulei até 3, ou seja, toda a probabilidade, 1. Como aqui eu tinha feito a situação menor que zero, então, aqui vai ser a situação maior ou igual a 3, que no caso eu vou ter que incluir o 3, que eu ainda não havia incluído. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, a partir de 3, qualquer valor de x que eu jogue aqui na minha distribuição acumulada, qualquer probabilidade que eu pergunto, qual é a probabilidade de x menor ou igual a 1000? É 1, porque a partir de 3 já é 1. Né? Então, ela vai, a partir de 3, né, aqui, já incluindo 3, eu vou ter aqui, assumindo que aqui é 1, tá certo? A altura disso aqui até mais infinito. Então, eu terei essa reta daqui. Do mesmo jeito que eu tenho uma reta aqui em zero, até menos infinito, até um ponto menor do que zero. Isso porque essa é a cara da minha função de distribuição acumulada, tá certo? E esse, mais ou menos, é a cara do gráfico da distribuição acumulada, F maiúsculo. Isso você pode notar aqui no, na definição de distribuição acumulada, tá? Ele trabalha exatamente esse conceito, coloca aqui a formulazinha, a definição, e constrói da mesma forma que a gente construiu, e só que o caso dele era aqui, ó, a situação qual é, tá? Vocês depois estão, fiquem à vontade para ver esse exemplo com detalhes, tá? Mas olha aí, ele faz isso aqui, a mesma coisa que a gente faz, e depois faz esse gráfico aqui, que foi a mesma coisa que o que a gente fez, tá bom? Então, é, é isso que acontece aqui. Tem essas propriedades da função de distribuição acumulada, a gente não vai trabalhar muito os detalhes dessas propriedades, mas vale a pena você ver, tá? São simples, tá? Com aqui, ó. Ele está entre 0 e 1 porque é uma probabilidade, então, por ser uma probabilidade, é um valor entre 0 e 1, né? Quando x tende para infinito, ele tende a 1, quando x tende para menos infinito, ele tende a 0, né? Isso aqui é notório quando a gente faz esse desenho aqui, porque o x vem para mais infinito e está aqui em 1. O x vem para menos infinito, ele está aqui em 0. Tá? Então, isso aqui também é notório. A função é não decrescente, tal, enfim, são pequenos detalhes que vocês podem verificar. Tá? Não crescente é diretamente colocado aqui. Né? Quando você vai aumentando o valor do x, vai aumentando o valor da função. Tá? E é isso. Para essa aula, ela trabalha um pouco também funções de variáveis aleatórias.
desse trabalhar essa função de variável aleatória, tem uma observação que a gente pode levar conosco. É a função x ao quadrado. Tá? Ela vai ser bem trabalhada. Então, o que seria a função? Né? Inclusive, o exemplo aqui trabalha essa função. Então, a gente pode pegar esse exemplo aqui agora, trabalhar em cima dele, para falar sobre justamente essa função x ao quadrado. Né? Então, o que é a função? Eu estou com a variável x, e está aqui a minha distribuiçãozinha. Bonitinha, tá? Pode assumir valor negativo? Pode. Tá? Pode assumir valores negativos. Tá? Por exemplo, a escala de temperatura tem valores negativos, então você faz uma distribuição com valores negativos. O que não pode ser negativo é aqui, ó, probabilidade. Tá aqui as probabilidades são positivas, a soma é 1, tal, beleza, tranquilamente. Pega uma função, aí olha que legal, aqui é x. Pega uma variável y e diz que ela é uma função de x. E que essa função é x quadrado. O que é que vai acontecer? Ao invés de x aqui, eu vou ter a distribuição de x quadrado. Quem é x quadrado? Ó, menos 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Mas, quando você eleva ao quadrado, menos 2 vai dar 4. 2 também vai dar 4. Menos 1 dá 1, 1 também dá 1. E 0 dá 0, 3 dá 9. Então, a gente tem que somar as probabilidades referentes aos valores que vão ficar iguais. Como, por exemplo, como isso aqui vai dar 4, isso aqui também vai dar 4, a probabilidade do x quadrado vai ser 0,1 mais 0,1, que é 0,2, quando x quadrado é igual a 4. Tá? E assim sucessivamente. Né? Vai dar 0,2. Então, y, que é o x quadrado, vai assumir os valores 0, 1, 4 e 9, como eu falei para vocês. 0, que é 0 quadrado. 1, que são essas duas situações aqui. 4, que são essas duas aqui. E 9, que é o 3. O 0 só tem 1, dá 0,2. Ok. O 1, que é 0, menos 1 ao quadrado e 1 ao quadrado, aqui tem 0,2 e aqui tem 0,3. Isso vai dar 0,5. Então, ó, a probabilidade de acontecer o 1 em y é 0,5. O 2, quando elevar ao quadrado, vai dar 4, né? Se for positivo ou negativo. 0,1 aqui, 0,1 aqui, 0,2. Então, eu tenho 4 com probabilidade 0,2. E o 9, que é o último, é 3 ao quadrado, probabilidade 0,1. Ah, tá, faz sentido, no Ok? caso. Não é assim, sim, faz sentido. O Porque resto, isso oi, seria verdade se você ler, por exemplo, elevado ao quadrado, ou, por exemplo, elevado à quarta, à sexta. qualquer potência. Na verdade, qualquer função. Não, mas Ou, por exemplo, se você tivesse uma potência que fosse ímpar, você tem um valor específico para tá. cada coisa. Potência ímpar vai continuar negativo. É, exatamente. Você tem Isso. um para um. Não, Ah, não diferente. entendi. Não, se fosse a potência x elevado à quinta, por exemplo, né? Isso aqui daria menos 32, isso aqui daria menos 1, né? Daria 1, daria 32 e 2 Sim, é sim. Teria esse diferença. aqui. Só vale para potências pares também. Claro. Mas a distribuição, mas é o que eu falo que é válido para qualquer potência é a função. Você vai ter uma distribuição, né? Você não vai ter essa soma de probabilidade aqui embaixo. Né? Eu tive que somar. Tá? Se fosse menos 5, se fosse 5, né? Eu teria o menos 32, com probabilidade 0,1, menos 5, com probabilidade 0,2, 0 com probabilidade 0,2, 1 com probabilidade. Aqui eu falei o quê? Eu coloquei 5, né? 1. Tá? Menos 1, a quinta é menos 1. Né? 1 com probabilidade 0,3. Aí aqui, sim, 32 com Dois, probabilidade 0,1. assim diante. E 3 elevado à quinta, eu não sei quanto vai dar, Eu também não sei de cabeça, deixa. com probabilidade 0,1. Né? Bom, mas apenas que fique válido, né? Que você pode fazer
uma função de variável aleatória. Isso vai ser muito útil quando a gente estiver trabalhando esperança e variância, que é o nosso próximo conteúdo, que eu acho que dá para a gente ver ainda hoje, tá? Porque aqui nesse material aqui já foi encerrado o conteúdo, tá vendo? Bonitinho, todo o resumo do jeito que a gente já conhece, exercícios e soluções de exercícios, tá? E eu acho que a gente consegue ver hoje a esperança e a variância, porque são conteúdos simples, tá? Trata-se também de uma questão de trabalhar algumas propriedades, mas a gente consegue ver, sim, agora, até porque a gente está pegando o ritmo com a parte da variável aleatória discreta. E também porque esse é o conteúdo previsto para essa semana, né? Apenas colocando aqui, semana de 15 a 21 de maio, que é essa semana que a gente está agora, aulas 11 e 12, variável discreta e esperança e variância, e variável discreta. Tá, mas vamos lá. É isso que a gente vai ver agora. Esperança, variância. Esperança, como sempre, é a última que morre. Variância é variância. O que eu acho interessante aqui é que a gente trabalhando variáveis aleatórias, tudo recebe notação. E eu tenho as seguintes notações. Para a esperança, eu tenho a letra grega mi, que também pode ser utilizada um mi com um x ali embaixo, para dizer que ela representa a variável aleatória x, ou simplesmente p de x. Tá? Isso aqui é para a esperança. Para a variância, certo? As notações são aquelas que nós conhecemos. Sigma ao quadrado é uma variância. Né? Ou, se eu quiser, eu posso fazer uma referência a x, né, no meu sigma e colocar sigma ao quadrado x. Ou ainda, posso escrever de x ou v de x, e isso vai depender da literatura que você esteja trabalhando. Antes, está faltando um N, e aqui está. Então, essas são as notações. Muito bom saber. Eu costumo trabalhar com E de x, V de x. Tá? Ou var de x. Eu oscilo muito nisso. Tá? Mas o importante é que eu tenho esperança e variância. Mas o que é uma esperança? O que é a esperança? A variância a gente já sabe. Variância é variância, não tem o que dizer. Sim, sim. Variância é desvio padrão da média ao quadrado, né? Isso. É. Esperança eu nunca vi mesmo. Esperança é o quê? Né? Esperança, é o que a gente espera, é o que espera-se ser obtido quando a gente faz um determinado experimento ou repete algumas vezes alguma coisa. Esperança. Essa é uma pergunta. A resposta vem logo embaixo. Esperança é a média, que também pode ser trabalhado como valor esperado, ou ainda esperança, valor esperado, média, a própria esperança mesmo, é o outro nome que eu queria dar. Porque, na verdade, dependendo do contexto, você tem uma forma de você falar associada ao contexto, né, em termos linguísticos. Tá? Por exemplo, valor médio, né, ou então a quantidade média, ou o número esperado, ou o valor esperado, a quantidade esperada, né? Espera-se que. Então, tudo está associado à esperança. Tá? Mas, pela, pelo que nós temos, né, o que a gente tinha anteriormente era
média e variância em estatística descritiva, em dados amostrais. Quando a gente está com variável aleatória, a gente está associando diretamente ao conjunto inverso. Então, a gente está dentro da população. Então, a gente não está mais na amostra, né? A gente está em outro universo. E, para fazer os cálculos tanto da esperança como da variância, nós temos o seguinte: esperança. Aleatório. Se eu estivesse trabalhando com a estatística descritiva, né, eu diria logo, o somatório de NI xi sobre N. Né, somatório de NI xi, que é quantas vezes aparece a variável e o número de vezes que se repete aquele valor. Né? Ou seja, uma tabela de distribuição de frequências, né, você tem lá valor, frequência, fazer a soma desse produto. Aqui é a mesma coisa. Só que agora, né, agora eu tenho o seguinte: eu tenho f de xi. O f de xi, tá certo? É exatamente aqui, função de probabilidade. E eu tenho isso associado a cada xi. Então, quando eu faço a soma dos produtos de cada xi com seu respectivo fi, ou sua respectiva probabilidade, eu terei, na verdade, estarei trabalhando com isso aqui, ó, mais. X1, F de X1, X2, F de X2, X3, até Xn, F de Xn. O que é isso que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a soma do produto de cada valor que a variável assume pela sua respectiva probabilidade. Quando eu faço esse produto e faço essa soma, eu tenho a esperança. Como é isso? Bom, eu vou fazer o nosso exemplo, né? Fazendo o nosso exemplo. Mas que fique registrado aqui o seguinte: esse somatório de xi com a respectiva probabilidade é equivalente ao cálculo da média, somatório de nxi sobre n. Por quê? Porque quando você faz somatório de nxi sobre n, ni sobre n é justamente a definição de probabilidade. Porque ni é o número de elementos associado aí, e o n é o número de elementos total, tamanho da amostra. Né? Ni, na verdade, é a frequência, né, da frequência absoluta daquele valor, né, que é o número associado àquele valor. Então, quando você faz aquele valor vezes ni sobre n, você está fazendo aquele valor vezes a probabilidade dele, que é o f. Então, a esperança, tá certo, tem a mesma fórmula da média, só que agora você está ligado dentro da situação de variável aleatória. Né? Então, qual é a esperança no nosso caso aqui? Quem é a esperança de x e o que significa calcular a esperança de x? Né? No nosso exemplo, lembra do exemplo? Quem é a esperança e o que significa calcular essa esperança? O que significa essa esperança? No caso seria 0 vezes f de 0, mais 1 vezes f de 1, mais 2 vezes f de 2, mais 3 Isso, sobre f de 3. No caso, já que é a mesma coisa que a média, você ia ficar 1 meio. É um valor que não existe aqui. isso. É um valor, assim como média, a média, É, em média, 3,8 pessoas, né? Também não é. existe 3,8 pessoas, Sim, né? sim, A média é um valor de referência, né? sim. Então, da mesma forma, é um valor de referência. Mas
A pergunta seria, como é que eu faço, tá certo? Ah, como é que eu faço uma associação, né, com o contexto, né, da esperança, da média, né, da esperança calculada? Né? Como é que eu contextualizo essa esperança? Bom, quem é X? Primeiramente, quem é X? Está aqui a distribuição. A conta é essa que foi citada aqui. É 0 vezes 1 oitavo, 1 vezes 3 oitavos, 2 vezes 3 oitavos, 3 vezes 1 oitavo. X seria o conjunto de, sei lá, de números, por exemplo, que cara aparece? X está aqui, exatamente. Foi definido aqui, ó. X é o número de caras obtidas em 3 lançamentos de uma moeda em sequência. Então, a variável aleatória está bem definida aqui. Número de caras obtidas em 3 lançamentos. Né? Então, quando você encontra a esperança, que a gente já sabe que vai dar 1,5, mas eu vou calcular assim mesmo, tá? Porque isso aqui ó, é 0 vezes 1 oitavo, mais 1 vezes 3 oitavos, mais 2 vezes 3 oitavos, mais 3 vezes 3 oitavos, tá? Isso aqui. 0 vezes 1 oitavo, 1 vezes 3 oitavos, 2 vezes 3 oitavos, 3 vezes 1 oitavo. Somei todo mundo. Tá aqui. Tá? Vou fazer a conta bonitinho, tá? Isso aqui vai dar 0. Lembrando que o denominador vai ser sempre 8, né? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 0 mais 0 vezes 1, 0. 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 3, 9. Tudo isso sobre 8. Sobre 8. 0 mais 3, 3 mais 6, 9, mais O 9, último 18. é 1 oitavo, no caso. Ah, tá, obrigado. E Senão 1 oitavo. dá Isso, problema. logo isso aqui vai ser igual a 3. Consequentemente, isso aqui vai ser 0 mais 3 mais 6 mais 3 igual a 12 sobre 8. 12 sobre 8. 12 sobre 8, se eu quiser sair simplificando, 1 meio. 4, Sim. por exemplo, né? Isso vai dar 3 meios, e 3 meios, isso é 1,5. 1 quinto. Né? Então, a esperança de x é 1,5. No contexto do problema, quando eu perguntei o que é calcular a esperança de x? É perguntar, não é? Qual o número de caras esperado? Qual o número esperado de caras quando eu faço o lançamento de 3 moedas? Ou seja, dos 3 lançamentos, quantas vezes eu espero que aconteça cara? Ou quantos lançamentos espera-se que caia a face cara voltada para cima? Né? Tem várias formas de falar a mesma coisa. Né? Mas desde que a ideia fique fixada, que é esse é o objetivo, né? Saber a contextualização do problema, certo? A gente sabe que a resposta vai vir com base nessa pergunta. Ah, tá. Quando eu pergunto, diga, Ah, não, faz sentido. Você calculou a média não em cima dos valores em si, mas em cima da probabilidade. em cima da probabilidade. E foi calculada a média da mesma forma. Sim. Né? Então, qual é a esperança de x? A pergunta qual é a esperança de x é equivalente a perguntar qual o número de caras esperados no lançamento de uma moeda 3 vezes em sequência. Né? E aí, com base nesses números, o número esperado é 1,5. Né? Espera-se, né, que 1,5 em 1,5 dos lançamentos caia a face cara voltada para cima. A face cara apareça 1,5 vezes. Né? Como eu falei, a esperança, ou a média, é sempre um valor de referência e pode não necessariamente representar a realidade. Né? Eu não tenho meia cara.
Vou jogar uma moeda, um lançamento vai sair cara, outro vai ficar em pé, outro vai sair coroa, né? Dado que eu estou levando em consideração que os lançamentos são independentes e as chances de sair cara ou coroa são as mesmas, tá? Então, é meio para cada lado. Em 3 lançamentos, a metade de 3 lançamentos, 1,5. Então, 1,5 para cara, 1,5 para coroa. A ideia é mais ou menos essa. Pô, mas o importante, né, além dos números, é saber exatamente como fazer essa conta e o que ela significa. Estando claro para todos, está excelente, está perfeito. Tá? E mais adiante, quando a gente estiver trabalhando os modelos, eu vou colocar uma situação em que a chance de sair cara vai ser diferente da chance de sair coroa. Então, eu vou quebrar esse ritmo e essa distribuição vai mudar completamente de formato. Mas isso vai ficar para depois. Por enquanto, utilizemos essa situação em que a moeda, digamos assim, é honesta, né? É honesta no sentido de que ela não pesa para nenhum dos dois lados. Tá? Então, tá. Definição de esperança, ok. E variância? Vamos para a variância. A variância de X, ela tem a definição clássica, que é essa daqui, ó, esperança de X menos esperança de X ao quadrado. Essa definição é a mesma definição da fórmula da variância no que se refere à estatística descritiva, ao que a gente viu anteriormente. Né? Somatório de x menos a média ao quadrado sobre n. Né? Quando você faz somatório de alguma coisa sobre a média ao quadrado, né, alguma coisa, o médio quadrático, ou quadrático médio, né, você está fazendo essa esperança daqui, que é a média ao quadrado. É alguma coisa quadrático médio. E lá dentro, na formulazinha da variância, estava lá xi menos a média. Né? Xi menos a média, que é isso aqui. X menos a esperança de x, que é a média. Então, essa é a definição natural de variância. Mas, assim como lá na estatística descritiva a variância poderia ser reescrita, né, através de alguns cálculos algébricos, aqui também pode ser reescrita através de alguns cálculos algébricos, e você vai chegar a essa fórmula daqui, ó. Olha que legal. Esperança de Ah, x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Diga, falar alguma coisa? não, desculpa, não, é porque eu entendi. Pode continuar. Perfeito. Então, esse mesmo desenvolvimento aqui é o mesmo desenvolvimento que acontece lá atrás, quando a gente chega nas duas formulazinhas. Né? Um somatório de nx ao quadrado, menos nx somatório média ao quadrado. Tá? O n vai acabar cortando com o n quando eu fizer isso aqui. Então, é a mesma coisinha. Tá? E pelo menos eu, prefiro trabalhar com essa formulazinha amarela. Pode ser que outros professores prefiram trabalhar com outro tipo de fórmula. Eu prefiro com essa amarela daqui. Vamos trabalhar com ela para a gente fazer exatamente o exemplo do nosso exemplo. Exemplo do nosso exemplo. O nosso exemplo é o exemplo das moedas. Eu já fiz o lançamento 3 vezes, etc. e tal, encontrei a distribuição, né? Distribuição acumulada, etc, etc. E a esperança. Agora, o que é que eu quero? Eu quero calcular a variância. Mas para calcular a variância, eu preciso de duas esperanças agora. Eu tenho a esperança de x, eu já calculei, está aqui em cima, e esperança de x ao quadrado. Vamos lá, né? Quem é a esperança de x ao quadrado? Como a gente já viu, eu falei para vocês, né? Trabalhar a função de variável aleatória, a gente vai trabalhar a função quadrática, é bem mais interessante, porque ela é aplicada aqui. Quem é a esperança de x quadrado?
é pegar aquela distribuição e fazer a distribuição quadrada. Ela só tem valores positivos, então ela não vai mudar muito com relação às probabilidades aqui embaixo. Eu só vou mudar de que, ao invés de zero, terei zero ao quadrado, que é zero. Ao invés de 1, terei 1 ao quadrado, que é 1. 2, 2 ao quadrado, aí sim, é 4. E 3, 3 ao quadrado é 9. Então, no meu cálculo, né, eu posso até pegar esse daqui de empréstimo, jogar aqui, tá? E fazer a minha adaptação, que é elevar ao quadrado todo mundo. Então, quem vai ser elevado ao quadrado? Apenas os valores que x pode assumir. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Continuando a continha, isso vai ser, tem um numerador, que é 0, mais 1 vezes 3, 3, mais 4 vezes 3, 12, mais 9 vezes 1, 9. Isso por 8. Eu sei que 3 mais 9 é igual a 12, então vai dar 24, que é igual a 3. Esse número daqui, eu não tenho obrigação de ter um significado para ele, assim como eu tinha um significado para a esperança de x, que era a média. Tá? Eu só tenho que esperança de x quadrado é igual a 3. E é a esperança de x quadrado que eu preciso para calcular a variância. Porque a variância... Vou fazer de novo a fórmula. A variância é igual à esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Ficou feio isso aqui. Quero apagar só um negócio, ele complica para minha vida. Enfim, vocês entenderam. Não vou ficar mexendo nisso aqui, não, porque essas chaves aqui é teimoso, não devia estar aqui. Eu não vou ficar mexendo, não, que ele vai apagar a equação toda. Bom, quem é a esperança de x quadrado? Acabei de calcular, 3. Quem é a esperança de x? Calculei anteriormente, 1,5. Aí no caso seria ao quadrado 2,25. Mas é ao quadrado, exatamente. Isso. Então, 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. 2,25. E isso aqui vai dar 0,75. Então, a variância... Então, a variância vai ser igual a 0,75. E, claro, né, é natural que a gente trabalhe com desvio padrão, que é o desvio, como o próprio nome diz, padrão, né? A raiz quadrada da variância, que vai ser a raiz quadrada de 0,75. Eu não vou calcular agora, mas apenas que vocês tenham o conhecimento que desvio padrão é desvio padrão em qualquer lugar do mundo. Basta calcular a raiz quadrada da variância. Certo? Isso. Aí eu tenho algumas propriedades, e essas propriedades eu prefiro mostrar aqui no material. Tá? O material ele traz aqui as definições, tá? Aqui esperança, tá certo? Ele associa exatamente ao cálculo da média também, tá? Calcula a esperança, no exemplo, tá? Fala da esperança de funções variáveis aleatórias, que é justamente o que a gente fez, tá? Que é a esperança do g de x, tá? Que foi o que a gente calculou, então ele já pula essa parte para quando for calcular a esperança de x quadrado diretamente. Propriedades, está aqui, tá? E depois eu falo da variância. Tá? Mas é rapidinho. Esperança de A igual a A. Quem é A? A é uma constante, está aqui, constante. Constante real. O que é isso? A esperança de A é uma constante, a esperança de um número. Vai calcular a média de um número só.
é o próprio número. Esperança de x mais a. Agora, x maiúscula, variável aleatória, e a é um número. Então, vai ser a esperança de x mais a. Que seria a esperança de x mais a esperança de a, onde a é constante, então é o próprio a. Agora fica melhor. Quando você multiplica a variável aleatória por uma constante e calcula a esperança, a constante sai da esperança. Fica b vezes esperança de x. Isso aqui é o normal, mesma coisa da média. E aí vem a definição de variância, aquela definição inicial que foi colocada, né? Destrinchar dela, e aqui está sendo destrinchada, até chegar a essa formulazinha final aqui, 2.8, que é a que a gente utiliza, tá? E aí vem as propriedades, né? Variância é sempre positivo, maior ou igual a zero, a gente já sabe disso, porque ela parte de uma função quadrática. Variância de uma constante é zero, constante não varia, então variância é zero. Mas se você quiser tentar, você substitui lá na fórmula, vai ver que vai dar zero. X mais A vai ser variância de X, porque quando eu fizer a variância de X mais variância de A é zero, porque é a constante. Então é só variância de X. E quando você tem uma constante multiplicando, essa constante sai ao quadrado. Basicamente, a única diferença que tem, né? Uma das diferenças que existem entre a variância e a esperança. Tá? Sai ao quadrado, porque variância, por definição, é uma função quadrática. Desvio padrão apenas raiz quadrada da variância, isso aqui todo mundo já sabia, propriedades aí são idênticas. Exemplos, exemplos, solução de exemplos, mais solução, mais exemplo, mais solução. Agora exercício, resumo, muito bacana, mais exercício, solução dos exercícios. Tá? Então, ao que nós propunhamos para hoje, das aulas 11 e 12, trabalharmos as definições de variável aleatória discreta e esperança e variância para esse mesmo tipo de variável. Esse material ele já está disponível lá no SEAD para vocês, no Moodle. Tá? Vocês fiquem à vontade, tá? Fazer uma leitura, exercício, repetir os exemplos dos exercícios, é bem interessante. Tá? Eu vou liberar também a lista de exercícios, deixa eu ver se a lista já está liberada lá. Não, 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 não. Ela vai ser liberada na semana que vem. Ah, tá. Porque para poder liberar essa lista é porque a gente vai trabalhar os modelos. E semana que vem a gente trabalha os modelos. Tá bom? E, e é isso. As aulas estão aí, esses são os conteúdos, e esses foram os exemplos que foram utilizados, né? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário nesse momento? Se não tiverem dúvidas, se não tiverem comentários, né, eu agradeço a participação de todos, né? Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês, que ela tenha trazido conhecimento, né? E que vocês possam ter gostado tanto da aula quanto do conteúdo nela ministrado. E nossa próxima aula será na segunda-feira, né, a partir das 8 da noite. Aí eu subi novamente aqui, tá? E